Você sabe quais são os 5 defeitos perigosos de um general? E o que significa a correria das tropas? Assuntos do vídeo de hoje. Para atrair espontaneamente um inimigo, ofereça vantagem. Um grande general não é arrastado ao combate, ao contrário, sabe impô-lo ao inimigo. Dessa forma, se o inimigo estiver descansando, fustigue-o. Se bem abastecido de provisões, faça-o ficar faminto. Se acampado silenciosamente, force-o a mover-se, atacando em posições em que deva apressar-se para se defender. Marche com velocidade para lugares onde não for esperado. Assim, contra o especialista em ataque, o inimigo não saberá onde se defender. E contra o perito em defesa, o inimigo não saberá onde atacar. Mesmo que as marcas do nosso acampamento estejam no chão, é preciso atirar coisas estranhas pelo caminho para confundir o inimigo. Quando tiver preparado seus arranjos táticos, oculte-os. O máximo da habilidade estratégica é não ter forma. Se a forma não for definida, o mais esperto dos espiões não conseguirá compreender. Mesmo que todos possam ver as táticas individuais, não conseguirão entender. Quando cercar o inimigo, deixe sempre uma saída, ou ele lutará até a morte. Pratique a dissimulação, recorra a manobras enganosas. Quando avançar para a batalha, seja veloz como o vento. Evite movimentar-se inutilmente. A maneira de dar ordens e fazer com que sejam cumpridas é de extrema importância para a vitória de um exército. No livro dos Planos Militares, diz que, em determinadas ocasiões, a maioria dos seus homens não poderá vê-lo nem ouvi-lo. Tambores e bandeiras devem substituir a sua presença e a sua voz. Assim, serão um único corpo e impedirão que soldados corajosos avancem sozinhos e soldados covardes recuem. Essa é a arte de manobrar grandes massas. O comandante sábio deve considerar a combinação de ganho e perda. Se for capaz de perceber as vantagens prováveis, as dificuldades serão resolvidas. A arte da guerra ensina a não contar que o inimigo não virá, mas estar preparado para ele. Há 5 defeitos perigosos para um general. 1. Se expor sem necessidade, buscar os perigos da morte e ser um homem precipitado. 2. Cuidado excessivo com a própria vida, não ousa e dá mostras de covardia. 3. Perder o controle com facilidade. Será provocado pelo inimigo e cairá em emboscadas sem perceber. 4. Querer reparar a honra e se ofender por qualquer insulto. E 5. Compaixão excessiva por seus soldados. Deve punir com severidade e ministrar castigos e trabalho com discernimento, ou será facilmente desrespeitado. Quando houver soldados sussurrando em grupinhos e falando com voz mansa, revela inimizade entre superiores e subordinados. Se o inimigo estiver próximo e em silêncio, está ocupando uma posição estratégica. Se distante e provocar, quer que avancemos. Acampado em terreno plano, está protegido por alguma vantagem. Movimento entre as árvores, pode ser que esteja avançando. Muitos obstáculos entre os arbustos, tentando confundir. Grande quantidade de pássaros levanta voo de súbito, sinal de emboscada. Animais assustados, ataque surpresa está se formando. Poeira alta, carros de guerra chegando.
Poeira baixa e se espalha pelo chão, aproximação da infantaria. Poeira em pontos esparsos estão colhendo lenha para as fogueiras. Poeira movendo-se de um lado para o outro está montando acampamento. Sussurros e preparativos avançará. Linguagem violenta e movimento agressivo para frente recuará. Carros leves à frente estão entrando em formação para o combate. Proposta de paz, sem retrocesso do exército, indica conspiração. Muita correria das tropas está determinada a hora da batalha. Se uma parte avançar e a outra recuar, está tentando atrair para a armadilha. Soldados curvados e apoiados em suas armas estão fatigados. Se os que forem buscar água beberem primeiro, estão sedentos. Se houver uma vantagem e não avançar, está exausto. Pássaros reunidos em algum ponto, posição desocupada. Gritos na noite, inimigo assustado. Confusão no acampamento, comandante tem pouca autoridade. Bandeiras e estandartes mudam de lugar com frequência, o inimigo está em desordem. Oficiais irritados, homens estão cansados. Quando o inimigo alimenta cavalos com cereais, mata o gado para comer, não se preocupa em pendurar as canecas de água, estão desesperados e determinados a lutar até a morte. Recompensas em demasia significam problemas. Os soldados devem ser tratados com humanidade, porém mantidos sob controle e disciplina. Um bom comandante é capaz de avaliar sua própria força, ter visão do inimigo, conquistar apoio e lealdade de seus soldados e jamais subestimar o inimigo. Quando os soldados rasos são mais fortes que os seus oficiais, o resultado é a insubordinação. Já oficiais fortes e tropas fracas, o resultado é o colapso. A superfície da Terra apresenta uma infinidade de lugares. Deves fugir de alguns e buscar outros, mas deves conhecer bem todos eles. Cheng conta a seguinte passagem de Cheng. Cheng, mandado numa expedição punitiva contra as tribos Turquique, ao crepúsculo montou todo o acampamento. De repente determinou que mudassem para uma colina próxima. Os oficiais protestaram contra o esforço extra dos soldados. Cheng não ligou para as reclamações e mudaram o mais depressa possível. Na mesma noite, caiu uma tempestade que inundou o antigo local, que ficou sob 4 metros de água. Os oficiais ficaram espantados e assumiram o seu erro. Como foi que soube que ia acontecer? Respondeu: daqui por diante, contentem-se em obedecer às ordens sem fazer perguntas desnecessárias. Durante uma guerra, um exército pode ficar exposto a calamidades não naturais, mas decorrentes de erros do comandante, como fuga, insubordinação, colapso, ruína, caos e derrota. Fuga, atacar um exército 10 vezes maior. Insubordinação, soldados rasos mais fortes que os oficiais. Colapso, oficiais fortes, tropas fracas. Ruína, oficiais insubordinados de temperamento volúvel e dominados pela ira. Caos, demonstrar fraqueza, não ter autoridade. Derrota, comandante negligenciar as forças do inimigo. Se o comandante trata seus soldados como se fossem seus filhos, eles os seguirão até os vales mais profundos e o defenderão até com a própria morte. Se você conhece o inimigo e a si mesmo, a vitória não estará em risco. Se conhecer também o terreno, a vitória poderá ser completa. E sim, podemos melhorar.
Podemos melhorar a nossa vida aprendendo a cada dia. E uma das formas é com a leitura. Eu me chamo Regina e aqui compartilho com vocês as minhas leituras.